Afinal, você já se perguntou como era possível a Daenerys Targaryen controlar 3 dragões em Game of Thrones, enquanto os Targaryens aí de House of the Dragon apenas têm um domínio sobre um. Um dos maiores arcos da segunda temporada da série foi a busca por novos montadores de dragões pela Rhaenyra Targaryen. Afinal, a Rainha dos Negros, assim como a maioria dos seus aliados de sangue valeriano, já possuíam algum controle sobre alguma criatura, como o Daemon com Caraxes, o Jace com Vermax, a Baela com Baila-Lua e assim por diante. Enquanto a mãe dos dragões de Goth, de uma única vez, possuía o controle sobre 3 deles, sendo o Drogon, o Viserion e o Rhaegal. Existem vários momentos onde ela saía para campo de batalha montando o Drogon com todos os seus 3 dragões juntos. E afinal, por que a Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon não fez o mesmo, usando a Syrax e os dragões Vermítulos da Prata também estavam no seu controle? No vídeo de hoje, galera, eu vou explicar o verdadeiro motivo dessa diferença bizarra entre as duas séries. Até porque muita gente argumenta que isso é um erro de House of the Dragon, ou da série original. E bem, quem é que tá errada? Deixo bem claro aqui pra vocês que nos livros existe uma explicação muito sólida pra isso. Já senta o seu like aí embaixo e confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Afinal, galera, estamos fora de época da série. Infelizmente, o YouTube começa a descrever muita gente que já estava inscrito no canal. Então já conto com essa força de vocês, beleza? Combinado? Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, eu preciso enfatizar, como vocês já devem saber, existem dezenas e dezenas de diferenças entre Game of Thrones e os livros, que são as crônicas de Gelo e Fogo. Assim como eu falei no vídeo onde eu falo sobre as teorias dos diferentes crescimentos dos dragões entre as duas séries, a adaptação da HBO tomou várias liberdades criativas, muitas vezes para facilitar a história ou para deixar tudo mais emocionante mesmo. No entanto, eu vou extrair e distinguir cada informação entre os livros e a série para tudo ficar bem claro. Primeiro ponto que a gente precisa entender, afinal, como se estabelece a conexão entre os Targaryens e os seus dragões, que é algo que eu vejo que muita gente não entende. Galera, tanto nos livros quanto em House of the Dragon fica bem claro que, diferente do que mostrou Goth, se conectar e conseguir domar um dragão é algo pra lá de complicado. Isso serve para os próprios Targaryens ou personagens de sangue valeriano, como é o caso da Casa Velaryon. A Rhaenyra Targaryen, desde a primeira temporada, assim como a gente viu, sofre bastante por não ter conseguido criar vínculo com nenhum dragão, mesmo que seus pais fossem domadores experientes, e até mesmo a sua irmã, a Baela, com a Mundência. O próprio Aemon Targaryen mesmo, quando era bem jovem, ainda não tinha conseguido conquistar nenhuma dessas criaturas. A princípio, todos eles, incluindo a Rhaena, conseguem seus dragões mais tarde, mas é fato que nem todos os Targaryens pré-dança tiveram dragões, como é o caso aí, pessoal, da própria Aemma Arryn, a mãe da Rhaenyra, que, se você não sabe, tinha os pais Targaryens, era inclusive prima do Viserys, que era seu marido, e jamais chegou perto de nenhuma besta. Os Targaryens sabiam que, apesar do sangue valeriano ser compatível para formar a conexão com o dragão, ele não era nenhuma garantia de que qualquer Targaryen poderia montar essas bestas. Por isso, a família Targaryen criou um costume de deixar ovos de dragão chocando próximo dos berços dos bebês, quando eles nasciam. Às vezes, a própria mãe, durante a gestação mesmo, ficava com o ovo do lado da cama. Isso a gente vê na própria série, por exemplo. Quando Lucy nasce, seus irmãos acabam trazendo um ovo de dragão para ele, que futuramente se tornou o pequeno Arrax. No entanto, galera, não existia garantia nenhuma de que, mesmo com esses costumes, a criança cresceria e se tornaria um domador de dragão. E bem, como vocês podem perceber, isso foi totalmente diferente aí com a Daenerys, que recebeu os seus ovos petrificados como um presente de casamento. A Daenerys nasceu quase 1 século e meio após a extinção dessas criaturas, por isso qualquer hábito ou costume, mesmo com os ovos de dragão, eram totalmente desconhecidos por ela. Na série, vemos sim que a Daenerys passa um tempo com seus ovos e até coloca eles próximos de velas, mas bem como sabemos, isso não teve qualquer influência sobre os nascimentos dos dragões, somente após o seu ritual com a Mirri Mazur para sacrificar seu marido, que a mãe dos dragões consegue trazer as suas criaturas à vida. Logicamente, um evento paranormal e, acima de tudo, mágico. E aqui a gente já tem a primeira grande questão. Diferente dos dragões de House of the Dragon, que vinham de outros dragões em uma reprodução natural, os dragões da Daenerys, por sua vez, só vieram ao mundo devido a um ritual mágico causado por ela mesma. De certa forma, podemos entender que o Drogon, o Rhaegal e o Viserion são gratos quase que naturalmente pela mãe dos dragões trazer eles ao mundo. Fora que não é novidade pra ninguém, que a Daenerys é a única Targaryen possível capaz de alimentar e cuidar dos seus dragões na sua época. Mas será que realmente isso garantiu que a Daenerys controlasse os 3? Primeiramente, a gente precisa lembrar de algo bem importante que House of the Dragon mostrou na sua segunda temporada. Apesar da Rhaenyra não conseguir montar todos os dragões e controlar eles, assim como foi mostrado lá em Game of Thrones com a Daenerys, fica claro que a Rainha dos Negros também tem uma certa conexão com as bestas, como é o caso do momento que ela chama o Vermítor durante a semeadura no episódio 7. Nessa cena a gente consegue perceber claramente
claramente que existe uma relação de respeito e uma conexão entre a Rhaenyra e a Fúria de Bronze. Afinal, se não existisse, ela teria virado churrasquinho ali mesmo, como muitos viraram depois. No entanto, galera, essa conexão não garante ela controlar o Vermithor ou qualquer outro dragão para um campo de batalha, por exemplo. O Daemon mesmo, no final da primeira temporada, acaba se encontrando com o Vermithor usando uma canção em alto valeriano para se aproximar da besta. No entanto, a gente precisa enfatizar que essa proximidade ou conexão é totalmente diferente de controlar e ainda mais domar um dragão. Outro ponto é que a adaptação de Game of Thrones da HBO é bem divisiva e polêmica. Aqui nós vemos tanto o ponto dos livros que realmente são fiéis nas séries e bem coerentes com o universo criado pelo George R. R. Martin, quanto invenções do roteirista de Game of Thrones. No penúltimo episódio da sexta temporada, por exemplo, quando a Daenerys retoma o controle de Meereen e vai negociar com os mestres de escravos, ela usa o Drogon, o Viserion e o Rhaegal ao mesmo tempo para queimar a frota dos seus inimigos sem nenhuma dificuldade. O mesmo acontece no episódio onde a Daenerys vai salvar o Jon Snow além da muralha, onde novamente ela vai montada com Drogon e leva o Rhaegal e o Viserion juntos, onde as três bestas lutam juntas contra os White Walkers, mesmo duas delas estando sozinhas sem montadora. Obviamente, qualquer pessoa que assiste essa cena vai imaginar que é algo que a Rhaenyra poderia facilmente fazer para enfrentar os verdes aí na segunda temporada de House. E bem, galera, eles não estariam enganados. Afinal, é um tanto incoerente com a história dos livros, visto que esses dois exemplos que eu citei fazem parte das alucinações dos roteiristas de Game of Thrones. Nenhum desses momentos acontece na obra original. Logo, a gente não pode usar eles como referência para tentar explicar a forte relação da Daenerys com seus filhos. Até porque, como muitos de vocês sabem, os 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo que inspiraram Game of Thrones foram todos adaptados até a 5ª temporada. O que existe é visto a partir da 6ª temporada são apenas ideias que os produtores trocaram com Martin, sendo boa parte invenções deles mesmos. E existem, de fato, galera, momentos em que os dragões, durante a própria dança dos dragões, duelaram sem montadores. E isso não deu nada certo, diferente do que GOT mostrou. E aqui vai um pequeno spoiler pra vocês. Se você quiser pular, eu vou deixar a minutagem marcada aí no vídeo. E isso que eu citei aparece, galera, nas batalhas de Tumbleton, que são uma das maiores batalhas da dança, onde o Adam ataca a cidade usando o Sea Smoke. Os dragões Vermithor, Asa Prata e Tessarion têm os seus montadores mortos em solo, antes deles chegarem nas criaturas. Dessa forma, o Vermithor acaba atacando todos os homens ao seu redor, e a Tessarion sozinha ataca o Sea Smoke. Depois disso, a Fúria de Bronze também se junta na briga, e de forma descontrolada, os 3 dragões lutam nos céus. Obviamente, os dragões acima de tudo são criaturas movidas por instintos, afinal, são animais, e eles não têm consciência de quem é inimigo ou aliado deles. É por isso que a cena onde a Daenerys usa todos os seus dragões ao mesmo tempo em campo de batalha são tanto aí que erradas. Mas nem por isso, pessoal, a gente pode dizer que a série erra em tudo. Em mostrar a relação com seus dragões, ela é bem assertiva em alguns pontos. Desde o começo, assim como vemos a partir da 2ª temporada, os dragões realmente acabam seguindo e obedecendo a Daenerys. Afinal, ela alimenta e protege eles. E de certa forma, a gente pode dizer que existe uma relação de submissão. No entanto, isso rola quando eles são aí filhotes. A partir do momento em que os dragões da Daenerys vão crescendo, ela acaba perdendo cada vez mais o controle sobre eles, chegando ao ponto dela precisar aprisionar os seus dragões na pirâmide de Meereen, devido ao tamanho e os problemas que eles estão causando. Fora aí que o Drogon, mais rebelde ainda, acaba desaparecendo por quase uma temporada inteira. Rola que somente no final da 5ª temporada a Daenerys consegue montar o Drogon, em um evento que foi muito amenizado e diferente na adaptação. Nos livros, o Drogon acaba sendo atraído pelo cheiro de sangue da arena, e após matar um javali que estava ali no meio, ele causa pânico e destruição no local, incendiando a plateia. A Daenerys precisa usar um chicote para controlar o Drogon, e acaba até perdendo seus cabelos e a própria roupa devido à fúria do Drogon que acaba a banhando em sangue. Só depois disso que a Daenerys consegue montar o dragão, que depois leva a mãe dos dragões pro mar do Track. E pessoal, assim como foi Game of Thrones, Drogon se recusa a obedecer a Daenerys, mesmo ela se tornando a sua montadora. Esses eventos mostram pra gente que apesar da Daenerys possuir 3 dragões e até ter uma relação de poder e submissão sobre eles, ela está de fato longe de controlar todas essas criaturas, pelo menos aí nos livros. De fato, não existem precedentes onde um Targaryen já possuiu um dragão tentou controlar ou domar mais um. No entanto, é muito provável que cada criatura seja fiel e obedeça apenas um único montador. Isso deve se estender aos livros. Na história da Daenerys com seus 3 filhos, existem várias teorias dizendo que nos próximos livros que o George R. R. Martin está escrevendo incansavelmente, que o Rhaegal e o Viserion sejam domados por outros personagens ali da própria Daenerys, e que dessa forma a mãe dos dragões perca totalmente a relação que ela tem com seus outros 2 filhos. E se você se perguntou aí por que essa Arrakis é tão pequena enquanto os dragões da Daenerys cresceram tão rápido em GOT, confere esse
esse vídeo onde eu te explico afinal o porquê dessa mudança. Ou então, fica com o vídeo onde eu te falo onde foram parar os Hightower e os Velaryon lá em Game of Thrones. Por hoje era isso, galera. Valeu e fui!